Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Lara Landeira e esse é o Vai da Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. O tema da nossa conversa hoje é a adoção e todo esse importante processo que busca a preservação e formação das nossas crianças e adolescentes no país. Mas, para nos ajudar a entender melhor esse assunto que muitas vezes parece burocrático, estamos recebendo para um bate-papo Humberto Cel, do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Camboriú. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e uma honra, estar nesse podcast dos nossos vereadores mirins, que também são o futuro da nossa cidade e estão preocupados com todas as demandas e com assuntos importantes para a cidade. Muito bem-vindo. E eu apresento também os nossos parlamentares mirins que hoje compõem o Conselho, Richard Laurindo e Maria Luísa Nascimento. Muito bem-vindos. Obrigado, Lara. Obrigada, Lara. Bom, e iniciando o nosso programa de hoje, eu já começo fazendo uma pergunta a você, Humberto. Quais os treinamentos que uma família precisa ter para receber uma criança? E se existe algum tipo de qualificação que esses responsáveis devem passar? Legal, muito importante a sua pergunta, Lara. A adoção, primeiramente, ele é um ato de amor, muito grande. Então, quando um pai ou uma mãe ele se predispõe a adotar uma criança, hoje a justiça, o poder judiciário, ele ajuda no sentido de formar esses pais para adoção. Não é formar para cuidar da criança, mas formar os pais para aquilo que realmente eles vão exercer. Um papel de paternidade, maternidade, solidária e também até para poder preparar o seu coração, a sua vida para aquela criança que chega. Porque quando a gente fala em adoção, muitas vezes se fala pensando adoção bebezinho. Então se tem uma ideia de uma adoção infantilizada ou de bebê, quando na realidade a adoção ela é do 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então você tem adoção tardia, então tem vários tipos de adoção tardia, adoção de grupo de irmãos, adoção de crianças, de bebês. Então é muito importante que o Poder Judiciário disponibiliza esse treinamento que você me perguntou, que é uma capacitação e habilitação dos pais para esse convívio, para esse ato de amor, esse ato de estarem doando a sua vida e recebendo uma vida também em sua casa. Então, existe um curso, que é um curso para adotantes, para pretendentes de adoção. Esse curso ele é feito durante mais ou menos uns 3 meses de curso. Eles são online e também presenciais. Agora, na comarca de Camboriú, a partir do próximo formato, será apenas presencial. E ele tem várias instruções jurídica, instruções de traumas, instruções psicológicas, instruções de documentação, instrução de vida, instrução de traumas que vêm com crianças, de como lidar, de como saber resolver, de como falar, de desmistificar o romantismo da adoção. Como eu falei antes, muitas pessoas dizem, eu queria adotar, mas eu queria um bebezinho pequenininho, assim, e não entende o que é uma adoção. Então, todo esse aspecto generalizado da adoção é tratado nessa formação e esse treinamento que é dado para os pretendentes à adoção. E aí, Humberto, acredito eu que também seja uma fase de peneira, assim, essa qualificação, para você ver se você realmente tem aptidão para aquilo que você está se propondo a fazer, porque não é algo temporário, para a vida inteira. É muito importante, e essa peneira ela funciona de 2 formas, Ela é uma peneira do teu interior para o exterior, para que você entenda se é um chamado, uma vocação, ou se era um estado apaixonado daquele momento. Sim. Mas também a peneira do Poder Judiciário. Por quê? Quantos e quantas hoje estão entrando também para corredores de adoção para depois venderem essas crianças lá fora? Sim. Ou para tráfico de crianças, tráfico de órgãos e tantas outras coisas piores. Então a peneira, ela funciona dos 2 lados. Por isso que uma criança não vai ser adotada nunca por pais que não estejam habilitados à adoção. A habilitação faz toda a parte de documentação, as suas questões civis,
criminais, pois é feito todo um estudo social com um psicólogo, com um assistente social, verificado a casa da pessoa, verificado como é que é a vida da pessoa num todo, como é que ela reflete, para que daí então ela possa ser habilitada para adoção. Legal. Aproveitando, eu queria perguntar quais são os critérios de elegibilidade para adotar uma criança ou um adolescente, enfim, e se tem algum tipo de restrição. Olha, não existe restrição para que você possa adotar uma criança. A gente diz assim, no modo de não existe restrição, desde que as pessoas elas estejam de uma forma civilmente aptas, criminalmente aptas, né? Porque a pessoa que tiver hoje não tem uma certidão negativa de criminal, de antecedentes criminais, ela não vai poder adotar uma criança, né? Então esses são alguns quesitos. E outros quesitos importantes que a pessoa ela gosta de uma sanidade mental, né? E o desejo maior é que os dois queiram. Por exemplo, se porque tem adoção solo hoje, um homem solteiro pode adotar uma criança, né? Legal. Uma mulher solteira pode adotar uma criança, né? 2 mulheres podem adotar uma criança, 2 homens podem adotar uma criança, né? Um homem e uma mulher podem adotar criança, mas desde que os dois, se são dois, queiram o mesmo à vontade, ou quem está solo tenha realmente a predisposição de entender que você quer aquilo. Então são requisitos muito importantes, porque, por exemplo, a mãe sempre teve o desejo de ter o filho, mas não pôde engravidar, ou teve várias perdas, não pôde. O pai já está cansado, não, vamos desistir disso, não vamos tentar adoção. Ele, por pena dela, vai para a adoção, mas ele já não quer mais. Sim. E aí quando chega um criança, um adolescente, um jovem naquela casa, começa uma concorrência. Porque aquela criança vem com toda a necessidade e o querer. Vocês sabem o quanto é importante o carinho do pai, da mãe, certeza. chegar no colo do pai, dar um abraço da mãe. Então tu imagina, se o pai tem ciúme da mãe, que antigamente eles estavam somente os dois sozinhos, agora vai disputar com alguém que quer carinho, que quer atenção, que quer colinho, que quer isso, o pai acaba refletindo negativamente para com a adoção. E são muitos casos que acabam devolvendo um adolescente ou uma criança por conta disso. Por quê? Porque não estavam preparados. Lá no curso de adoção, não falaram, lá no coisa, não, até quero porque ele dizia, quero porque queria agradar ela, mas quando chocou-se com a realidade, isso. Por isso que, aí aproveito a deixa aqui, nós formamos o GAAC, que é esse grupo de estudos e apoio à adoção, que ele atende pessoas que querem adotar, pessoas que já adotaram e pessoas que têm curiosidade sobre adoção. Porque, se, por exemplo, um pai desse, se ele procurar o GAAC, nós vamos dar todo o apoio psicológico, escutá-lo, orientá-lo, contar casos, ajudar com casos, entender o que está acontecendo ali de uma forma muito mais apropriada do que ele ter que devolver uma criança. Porque talvez essa criança não seja a primeira experiência dele de um lar. Talvez ele já saiu de um lar onde ele não teve amor, foi para um outro, voltou, vai para um outro, volta. E isso são traumas Como se fosse um pós-adoção, né? Um pós-adoção, justamente. Também isso. Então, quais são os desafios mais comuns que os pais adotivos enfrentam e como superá-los? Vamos lá. Vou contar para vocês, né? Eu sou pai de 4 crianças adotivas, Ai, né? que legal. Eu tenho um de 24 Incrível. anos, que eu peguei ele com 2 dias de vida, né? E pegamos já no hospital. Pegamos ele pequenininho, já tem 24 anos e já sou avô, ele já me deu 2 netinhos, né? E recentemente, vai fazer 5 meses agora, adotei 3 crianças, 3 irmãos, né? Nós adotamos 3 irmãos. O Samuel, de 11 anos, adotamos a Ana Gabriele, que tem 8 anos, e o Vitor, que acabou de fazer 3 anos de idade. Então legal, são 3, gente. né? Então, quando tu pergunta assim, quais são os maiores desafios, posso dizer para ti que são os mesmos desafios que o pai biológico passa. Eu imagino. Porém, com detalhe, né? Quando você nasce, você nasceu lá na casa do teu pai e da tua mãe, o teu pai te viu desde o dia 0 até o momento de agora. Então, só o fato de tu caminhar, ele já sabe se tu tá bravo, se tu tá nervoso. Exatamente. Então, já tem tudo isso. Quando uma criança, por exemplo, o Samuel, que vai fazer 12 anos, chegou na nossa casa, com 11 anos, ele chegou na nossa casa, nós precisamos conhecê-lo. E eu não consigo conhecer uma criança de 11 anos em um mês. Então o maior desafio é você não ter pressa. O maior desafio é não ter pressa, dar tempo ao tempo.
Aos E aí entra pouquinhos. uma palavrinha maravilhosa chamada amor, que você tem que ter. Porque o amor supera todas as coisas. Tem desafio, tem o teste, Com certeza. tem a rebeldia, né? Tem a disputa, porque são 3 irmãos, tem a disputa quem é que vai ganhar mais carinho do pai, da mãe, quem é que faz isso, tem a disputa, tem as birras, e você tem que compreender cada um no seu temperamento, na sua forma de ser, no seu jeito de estar, como que está. O pai e a mãe precisam compreender que agora eles não são filhos dos outros, eles são seus filhos. Sim. Uma vez adotados, são seus filhos. A única mudança é que em vez de serem gestados na barriga, eles são gestados no coração. E agora estão com você, então não muda mais nada, né? Então, assim, você tem agora esse patamar. Então, esse primeiro desafio é de você saber que o tempo ele precisa ser respeitado. Né? Outro desafio, respeitar a individualidade da criança. Sim. Porque ela já veio com marcas, ela já veio com traumas. É uma criança que é tirada do convívio familiar, que vai para um acolhimento e vai para uma outra família, ela tem marcas. Então você tem que respeitar a individualidade dessa criança. Sim. Respeitando, por que essa marca? Por que essa rebeldia? Né? Sabe aquela assim, você não vai estudar hoje porque eu vou te passar a cinta. Será que não era isso que ela sofria lá naquela casa? Não, remorso, talvez. Será que eu tenho que fazer com que ela reviva o que ela passou lá? Não. Então, eu preciso entender a individualidade, entender a história, respeitar a história muito, né? E não tocar nas feridas da história. Sim. Agora é um novo tempo, um novo momento. Agora é uma vida nova, começar a criar memórias afetivas, criar isso. Então, por isso, existem vários desafios no mundo, né? Desafios que o desafio do tratar, o desafio da saúde, o desafio do psicólogo, o desafio de convivência com os outros, porque ainda existe um tabu. A sociedade, muitas vezes, ela é muito agressiva. Ah, esses são os filhos que vocês pegaram? Ai. Esse que é o adotado? Ai, meu Deus, criar filho dos outros. E muitas vezes eles falam isso na frente das crianças. Isso é muito difícil de você entender. Então, assim, são adultos que não foram preparados para poder fazer um trabalho com adoção. Então, são desafios que o pai e a mãe recebem todos os dias, né? Okay. Quase que um processo terapêutico, né? Principalmente naquela parte de lidar com uma criança que já teve um background, já viveu muitas outras coisas e você precisa ressignificar como pai agora, né? Bem isso. Sim. Bem isso. Eu queria saber quais são os maiores mitos e equívocos que acontecem após uma adoção, assim, sobre adoção. Vamos lá. Os mitos, né? É assim, por exemplo, vou dizer um mito que ficou enculturado e que precisa ser desmistificado. Isso, por isso que o curso de adoção ajuda também nisso. E o grupo de estudos e apoio faz isso, porque esse mito ele tá entranhado nas nossas famílias, né? Não vou pegar filho adotivo porque vai dar trabalho. Filho dos outros sempre dá mais trabalho. Ué, né? O meu filho também dá trabalho, né? Vocês 3 que estão aqui, vocês deram trabalho para o pai e para a mãe. Com certeza. Não é? Seja qual for, por não ter feito uma lição, por não ter lavado uma louça, por ter desobedecido, por não ter cumprido uma regra, dá trabalho? Dá trabalho. Todo filho dá trabalho. Por que imputar isso? Então são mitos. Filho adotivo dá tanto trabalho quanto filho biológico, né? Outro ponto, não vou pegar filho adotivo com doenças, porque hoje, qual é o grande problema na adoção? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 4.994 crianças aptas no Brasil para adoção, prontas para adotar. E nós temos 36 mil pais habilitados para adoção. A conta não fecha? Sim. Não fecha mesmo. Tem menos crianças do que pretendentes para adoção. O problema vai o mito. Eu quero criança pequenininha, loirinha, olhos azuis. Características, eles querem as características que eles querem. E chamamos isso de perfil. Sim. Perfil. Escolha de um perfil que muitas vezes você quer por causa do teu sonho, que são mitos. Do teu sonho não precisa ser assim. Quando a gente, biológica falando, a gente brinca, nasceu, é a cara do pai. Criança quando nasce, não nasce com cara de pai e de mãe, nasce com cara de joelho. Ai, eu ia falar isso, mas eu preferi não comentar. A gente brinca isso, né? Realmente. É com o tempo que vai desenvolvendo características do pai e da mãe.
E filho adotivo cria também características de pai e mãe. E não são nem características físicas, e sim como você é. Tipo, É, eu sou... personalidade. Exatamente. Então o perfil, quando você escolhe um perfil que você quer, que sonha e projeta aquele perfil, você deixa de abrir realmente o teu coração para aquilo que talvez Deus quer colocar na tua vida. Exatamente. Né? Por exemplo, eu sou loiro, a minha primeira esposa, a mãe do meu filho, né, de 24 anos, que já é falecida, ela era morena. Sim. E ele nasceu morenaço, lindo, né? Ele é um lindão, né? Os meus 3 filhos agora, minha esposa é loira, eu sou loiro, e os 3 são uma japonesinha, um loirinho e um legal. Vamos dizer assim, morenão. Que legal. Né? Se falar, vamos tentar dizer que a gente está aqui usando de coisa. Não, é o meu apelido carinhoso, eles são os nossos filhos, não importa. Então, assim, quando nós escolhemos o perfil, o que nós fizemos? Nós queremos 3 filhos. Nós queríamos grupo de irmãos, até 4 irmãos, e de 0 a 12 anos, e sem restrição médica e sem restrição motora, ou psicológica ou motora. Então a gente deixou livre. O que vier para nós. A única condição que nós colocamos é que a nossa casa não estaria adaptada se nós recebêssemos 3 crianças, por exemplo, com deficiências motoras. Okay. E para nós seria difícil, nós não teríamos um carro adaptado para isso, nós não teríamos uma casa adaptada para isso, então naquele momento seria difícil. Mas se houvesse uma das crianças assim, ótimo, que daí a gente adequaria para poder aos poucos esse. Então esses mitos que se criam é que não dá para tratar, não dá para cuidar de filho dos outros, quando crescer vai dar trabalho, pode ver, aquele fulano lá dá trabalho, não pega porque dá trabalho, todo adotado dá trabalho, né? Então são mitos que se construem. Como é que a gente luta isso? Com informação. Toda desinformação precisa ser corrigida e ressignificada com informações corretas. Por isso que o GAAC está lá, para ajudar pais e mães a poderem ter uma boa informação e terem realmente o coração aberto para aquilo que realmente Deus quer na vida deles. Né? Que legal. Deixa eu te perguntar, as crianças, após a adoção, eles têm algum vínculo com a família biológica? Vamos lá, Richard. Muito boa a tua pergunta, viu? Se respeita a história da criança. Sim. Porém, elas já foram tiradas daquela família para que elas motivo. não tenham mais contato com ela. Elas puderam ter vindo de abusos sexuais, puderam de violência doméstica, puderam vir talvez de pai e mãe que foram presos, talvez não tinha nenhuma situação de que pudesse ter ali surras ou uma violência doméstica, um abuso sexual, mas o fato de um pai e uma mãe estar preso e a criança estar num lugar insalubre ou no lugar que ela não tem realmente com quem ficar e até condições seguras de estarem ali, faz com que aquela criança não esteja adequada para aquele lar. Então, até que a criança passe pelo processo dos pais biológicos perderem o pátrio poder, demora. Sim. Porque eles tentam de tudo fazer com que o pai se reabilite, que a mãe se mude, para poder voltar para a casa de uma avó, de um vô. Quando a criança está realmente habilitada para adoção, é porque ela lá está em risco ou não tem condições alguma de estarem com aquela família. Então, quando elas passam pelo processo de convivência social, que daí de aproximação com os pais pretendentes à adoção, e a adoção, dali em diante, no momento em que elas vêm para a adoção plena, que sai lá o registro definitivo da criança, elas não podem mais ter contato com os pais. Ok. Né? Quando elas tiverem 18 anos, se elas tiverem desejo, se quiserem, é preciso respeitar essa individualidade para as crianças saberem a sua história. Elas podem procurar o fórum e podem procurar o seu processo e terem isso lá para poderem entender a sua história. Okay. O que é interessante aqui? Você fez uma pergunta muito importante, muito importante. Nós conversávamos um pouquinho antes, né? Quantas crianças que estão no colégio hoje e o pai, por medo ou insegurança, ou porque não foi bem informado, deixou de falar para aquela criança que ela era adotiva. Sim. E lá com 12, 13, lá no colinho, adotivo, adotado, sabia que teu pai é adotado? Sabia que tu nasceu na lata de lixo? Tá vendo essas frases? Sim. São muito doloridas. E aí a criança chega em casa, pergunta e o pai vai falar. Isso é muito dolorido, você mentiu para mim. Sim, cria aquele remorso. Você é meu pai, você é minha mãe. É um baque em você muito que eu tinha grande. confiança, você mentiu. De onde eu venho?
Quem são os meus pais? Por que não me quiseram? Então, o GAAC, ele justamente ajuda os pais a entenderem que a verdade ela é a melhor coisa possível para a criança. Ela, desde pequena, desde adolescente, no momento que entrou, você tem que falar a verdade. Quem eram os seus pais? Olha, é vida nova, né? Não deu certo lá, tudo bem. Respeite a história dos teus pais. Existem algumas histórias que precisam ser cuidadas, né? Por exemplo, crianças que serviram para pedofilia, crianças que foram em instrumentos de sexualização, erotização infantil, crianças que foram usadas, né, abusadas sexualmente e usadas, né, com crimes hoje sexuais. Essas crianças, elas não podem estar perto disso. São predadores, apesar de serem pai ou mãe biológica, mas são predadores. Então a gente não coloca uma criança num tanque de tubarão, né? Não vai colocar. Então a gente tira isso, instrui, e aí tem todo o aparato psicológico, todo o aparato neurológico, todo o aparato psiquiátrico, todo um trabalho hoje feito com as crianças e com os pais para eles ressignificarem essa vida. Bom, deu 18 anos, ela vai estar preparada para isso. Sim. E lá com 18 anos, o pai e a mãe são os primeiros que dizem, olha, você quer conhecer a tua história? Por quê? Olha, foi uma história sofrida e você tem que dizer isso, tem que trabalhar isso. Né? Hoje você tem uma vida boa, hoje você tem uma vida estruturada, sua vida emocional, sua vida psicológica, sua vida afetiva, né? Você quer trocar nessas feridas de novo? Por isso que o psicólogo acompanha tanto tempo, por isso que a gente tem todo um acompanhamento com crianças que aconteceram isso. Os acolhimentos fazem isso, mas o pai e a mãe, pretendente de adoção ou que já adotou, precisa também ter esse apoio para que ele possa buscar subsídios de saber entender esses traumas e essas situações. Que legal. Muito obrigado. Eu queria saber, você havia mencionado a adoção tardia. Eu queria saber como é que funciona e quais são os cuidados necessários. Olha, adoção tardia a gente fala para aquele caso de crianças que já 12 anos em diante que já ninguém mais quer, né? Então a gente chama isso de adoção tardia. E é muito importante lembrar que essas crianças merecem uma oportunidade, merecem uma vida, esses adolescentes merecem uma vida. Com certeza. Você imagina só, né? Eu penso comigo, o meu filho na época não quis participar do vereador Mirim, quando ele tinha a idade de vocês, mas ele precisa ter oportunidades iguais, todos têm. Claro, ele é uma criança. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos eles têm que ter essa oportunidade. Nós temos que oportunizar. A adoção tardia cria-se, volta naquela tua pergunta do mito. Ah, vai incomodar, já passou por tanta coisa, um adolescente dentro de casa, vai querer mexer nas coisas. Gente, é a mesma coisa se você tivesse um filho de 14, 15, 16, 17, 18, com os mesmos problemas, com as mesmas realidades. Então, como é que a gente pode fazer? Voltamos aqui. O GAAC também quer ajudar pais a abrirem sua mente para também fazer adoção. Porque tu imagina, eles vão fazer 17 anos, né, 11 meses, 29 dias, e eles vão embora do abrigo. Embora, eles não têm outro lugar para ficar. A justiça até tenta encontrar trabalhos, já preparar para o mercado de trabalho, mas vão morar onde? Com quem? Como você forma uma família sem ter hoje um vínculo familiar? Um exemplo. Um exemplo dos familiares. Como é que você vai ser cidadão nessa sociedade sem que você tenha princípios enraigados que vêm de família, que vêm de convivência, que vêm da convivência social, que vocês hoje estão aqui, fazem esse trabalho belíssimo para a sociedade e despertam nas outras crianças essa questão de cidadania, né? Por isso que o programa de vocês foi uma sacada, vai dar política. Porque quando a gente fala política, a gente entende que é o fazer o bem comum, né? O bem público, dessa questão toda do todo, né, de olhar todo. Essas crianças também estão nesse todo. Então, eu vejo assim que a adoção tardia precisa ser pensada, ajustada e até melhorada para que outros casais que possam... Imagina hoje um casal que, eu vou dizer assim, casais que já têm seus filhos grandes, que seus netos já estão estudando fora e que estão sozinhos dentro de casa. Nada contra os nossos pets queridos, né? Eu também tenho meu pet em casa. Mas, poxa, que legal, imagina um pai, uma mãe, um avô e uma avó que tem condições hoje ainda fazer a alegria de uma criança, de um adolescente, de um jovem, dar vida, dar família, dar casa, dar condição, dar estudo, dar moradia, dar civilidade. Né? Então, olha quanta coisa boa. Por isso que o GAAC quer despertar nas famílias cada dia mais essa posição. Né? Que legal.
E agora, infelizmente, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a tua presença, Humberto, desse papo tão importante que a gente teve hoje. Antes a gente mesmo falava da curiosidade que a sociedade como um todo tem sobre a adoção, dos vários mitos que a Maria falou, que o Richard falaram aqui, tudo isso que envolve esse tema e que é importante a gente debater. A importância da política, como tu mesmo falou agora mesmo. Então, muito obrigada pela tua presença e estendo meu agradecimento aos parlamentares mirins aqui que fizeram essa contribuição e essa conversa tão gostosa com a gente hoje. Muito obrigada, gente. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, né? Até já deixo aqui para vocês como um podcast, pode avisar para as pessoas. Em Balneário Camboriú tem um grupo, Itajaí tem, as cidades têm os seus grupos de estudo e apoio à adoção. Camboriú nós temos também, e toda penúltima quinta-feira do mês nós nos reunimos lá em Camboriú. Na próxima semana, dia 27, nós vamos estar reunidos lá no auditório da Águas de Camboriú. Vamos estar reunidos lá para poder mais um bate-papo, um bate-papo bem legal, onde nós vamos trazer o pessoal daquele abrigo Bom Pastor, o acolhimento que tem crianças de 0 a 12 anos. A gente vai também saber um pouco mais sobre os desafios que essas crianças têm, né, dentro do acolhimento, e que os pais precisam se preparar para esses desafios também. Então é bem legal. Todo mês a gente traz um tema diferente. Esse bate-papo já me gerou umas 10 ideias de temas legais para a gente discutir lá. Ai, que bom. É muito importante. Depois a gente partilha com vocês também. Então agradeço de coração essa atenção e esse tempo oportuno que a gente teve aqui. E com certeza isso vai dar política. Muito obrigado, viu? E a você também que nos acompanha pela Rádio Câmara, fique sabendo que o nosso programa está no Spotify, no Deezer, no YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Tchau, tchau e até o próximo Vai da Política. Vai dar política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.